Para quem não me conhece, eu sou André Cater, farmacêutico, tenho uma farmácia de manipulação veterinária, a primeira de Campinas, mas atualmente eu tenho dado uma atenção muito especial pela Integron Vet, é uma empresa de cursos e treinamentos, do qual uma veterinária, a veterinária mais gata do mundo, é minha sócia, casei com ela e assim foi, então somos sócios. Então hoje eu falo para vocês sobre a respeito da Integron. Eu gosto muito de falar dessa área porque tenho esse conhecimento do curso, mas eu sei como é que é a nossa dificuldade lá. Então não vou trazer nada de fórmula mirabolante, que na teoria dá muito certo, mas na prática é muito difícil. São coisas muito práticas, tá? Quanto mais dúvidas vocês tiverem e a gente puder conversar, melhor vai ser, maior vai ser a interação, beleza? Tem veterinário também? Olha, sejam bem-vindos, que legal. É um congresso que eu estou muito feliz de ver, né? Eu venho desde o ano 2000, faz 24 anos que eu venho aqui, e o ano passado comecei a ouvir um movimento bem lento a respeito da veterinária. Esse ano os estandes estão recheados de informação sobre veterinária e estou vendo veterinários aqui. Quem que tem farmácia de manipulação só veterinária, exclusivamente veterinária? Tem uma ali. Quem que tem farmácia híbrida, humana e veterinária? Legal. Quem que ainda não tem mapa, mas está bem interessado em começar e quer ver se vale a pena ou não? Ninguém ainda? Legal. Então tá todo mundo aí no barco. Quem é da... já vou passar aqui, ó. Olha que bonitinho, até se mexe. Quem é híbrido, tá satisfeito, tá indiferente ou tá insatisfeito com esse mercado magistral veterinário? Como que tá aí? Tá satisfeito? Tem gente que tá insatisfeita, que acha que esperava outra situação. A gente precisa trabalhar de uma maneira diferente. E aqui a gente vai ter essa possibilidade, né? A gente vai aprender a encantar o veterinário. E é um trabalho totalmente diferente em relação ao trabalho que a gente tem com os humanos, para as farmácias híbridas, né? As farmácias híbridas aqui têm ativos veterinários, tem algum que só trabalha com os ativos de uso comum? Todo mundo tem Primobendan, Trilostano? Ainda não, só comum. Legal. É muito importante trabalhar também. Tem bastante farmácia que está começando assim, só que você perde muita oportunidade. O veterinário, ele tem uma prescrição bem convencional. Então, e muitas vezes você tem uma outra fórmula completa, mas se você não tem o produto, o convencional, um Primobendan, Trilostano, acaba indo numa farmácia que tem, tá? Então essa é a primeira dica para quem está nesse mercado, vale a pena ter os produtos exclusivamente veterinários. Quem faz divulgação do Primobendan, do Trilostano, das formas farmacêuticas que podem ser feitas, dá um enfoque principal nisso, é bem comum, né? Eu, quando comecei também, comecei a falar para os veterinários, né? Se você ficar só no tratamento convencional, você não vai encantar o médico veterinário. Te falo por experiência própria, há 11 anos atrás, quando eu abri a farmácia veterinária, eu fui até os veterinários e falei que tinha várias formas farmacêuticas, dosagens personalizadas, que eu tinha várias possibilidades, e o veterinário me viu como um grande concorrente dele. Porque, não sei se todos sabem, o veterinário é o único profissional prescritor dentro da medicina veterinária. É diferente de nós, na medicina humana. Nós, na medicina humana, farmacêuticos, somos prescritores. Podemos, inclusive, ter consultório para prescrição. Na veterinária, não. E o veterinário, além de ser prescritor, ele também pode vender medicamentos na clínica dele. Na humana, não. O médico veterinário, o médico humano não pode ter venda assim. Então essa é uma primeira dica. Para você encantar o veterinário, você precisa conquistar ele. E para você conquistar, você precisa atendê-lo naquilo que ele não tem. E é isso que a gente vai falar hoje. Vamos voltar um pouco lá para o passado. Hoje somos farmacêuticos, mas já fomos alquimistas, boticários, né? E tudo era tratado com protocolos naturais. E o que aconteceu?
Até 1840, a gente tinha só produtos naturais e tinha uma baixíssima expectativa de vida. Veio a indústria, começou a fazer as drogas sintéticas, começou a tratar infecções e outros produtos, o que você fala sempre? Que morria de diarreia, as pessoas morriam naquela época. E aí, com esse processo, acabou-se vivendo mais, né? Morfina, antibiótico e tal, mas começamos a viver mais, mas não melhor. Isso a gente pode fazer um paralelo com a veterinária também, tá? E aí, quando a gente fala disso, a gente pensa, será que o tratamento convencional vale a pena? Porque ele traz tantos efeitos colaterais, cada um tem a sua particularidade. Se você pegar os tratamentos convencionais, eles têm resultados rápidos. Você pega um Meloxicam, em 48 horas no máximo tem um efeito. O ômega 3 tem efeito anti-inflamatório também? Tem. Quanto tempo vai demorar? 2 meses. Doutor, dá para esperar 2 meses para tirar esse paciente da desconforto? Dá, doutora? Então a gente precisa. Por isso que é importante você pensar nessa palavra. Nunca fale que é um tratamento alternativo. Tratamentos alternativos são uma outra opção. Sempre são tratamentos integrativos. O tratamento convencional tem resultado rápido, o acesso imediato, tem uma facilidade de prescrição, então ele tem essas vantagens, mas ele neutraliza sintomas, ele atua nos sintomas, ele estimula a automedicação. Então, se você faz uma divulgação de corticoide, por exemplo, que você tem, já o proprietário pode estar comprando na drogaria, que é muito mais barato. Cefalexina, omeprazol, são todos produtos que são mais baratos. Então, o foco tem que ser diferente. E muitos efeitos colaterais. Pensando no tratamento integrativo, os resultados são mais lentos. O acesso é mais demorado. Se o doutor prescrever num sábado, 1h da tarde, a receita vai chegar para você na segunda e você vai conseguir entregar na terça, talvez na quarta. E também exige um pouco mais de conhecimento, e aqui tem uma outra dica. Nós precisamos passar essa informação para os veterinários. Eles têm que saber o que prescrever. Não adianta comprar o produto e esperar que ele faça a prescrição. A gente precisa divulgar. E aqui eu vou trazer alguns produtos bem interessantes. Em contrapartida, os tratamentos integrativos, eles modulam o paciente. Não tem nenhum tratamento integrativo que seja específico. Não, isso aqui é só para estômago. Isso aqui é só para articulação. Não, eles têm efeitos multidisciplinares e a gente vai ver vários aqui. Evita a automedicação e aí o estímulo para o veterinário fazer uma prescrição de 2 meses, de 3 meses. Porque qual que é a vantagem? Porque o veterinário fazendo de 3 em 3 meses, o paciente vai ter que voltar para ele fazer uma análise. E não é ser mercantilista, comercial, é importante. Um paciente, um cão, que demora 1 ano para ir no veterinário é equivalente a um ser humano que demora 7 anos. Você imagina você com 70 anos indo no veterinário e depois com 77. Com 70 anos, você está bem. Com 77, você pode estar muito mal. Então, fazendo uma correlação dessas, como é importante isso. Tudo são informações que o veterinário muitas vezes também não tem essa clareza. Você vê que com uma conversa que eu estou falando com vocês, ainda nem entrei na parte de tratamentos, você já está dando uma série de informações. O veterinário está interessado, alguns os interessados estão confirmando com a cabeça. Isso faz o quê? Uma conexão. Eles acabam se conectando com a gente. Hoje, o que a gente vai falar? De algumas atuações primárias. Não dá para falar de todo o paciente como um todo. Então eu vou trabalhar com nutrição de vitaminas e de minerais. Eu vou falar de imunidade, e imunidade precisa em todas as fases. Eu vou falar do paciente idoso, e aqui vai uma outra dica. Se for para você se especializar ou fazer um material na segunda-feira para um médico, faça de intestino. O intestino é a base de tudo. Não tem como tratar um paciente com uma dermatopatia se não tratar o intestino. Não tem como a gente trabalhar só com produtos tópicos. E os dermatologistas geralmente não sabem disso. Então você precisa fazer.
E se for falar de uma especialidade, qual que você escolheria? Hã? Dermato. Dermato. Quem escolheria alguma outra? Gineco. Não, mas para cão e para gato. Nefrologia, legal. Cardio, muito bom. Mas o paciente geriatra tem problema com tudo, né? Tem problema com tudo. Então, eu, se fosse escolher uma, ia escolher geriatria. André, não existe geriatra. Realmente são poucos, né? São muito poucos. Mas quando a gente conhece a geriatria, a gente pode falar de tudo. Quando eu conheço a geriatria e sei da debilidade de uma otimização mitocondrial, eu posso falar isso para um paciente idoso e eu posso falar isso para um paciente cardiopata. Então, por isso que a gente vai conversar aqui a respeito do idoso. E aqui, em particular, a gente vai falar de distúrbios osteoarticulares, dermatopatias e o intestino que está ligado a tudo isso, tá? É o mais importante, mas está lá por último, tá? Nutrição eficiente. A nutrição, majoritariamente, se dá pelo alimento. Ração basta, doutora? Ração basta? E a alimentação natural, que está na moda hoje, tem nutrologista fazendo receita. Só a alimentação natural basta? Nós tem que suplementar. Nós também somos assim, né? O caqui que eu comia há 40 anos atrás já não tem a mesma quantidade de nutrientes. Nossa alimentação também está mais. Então a gente precisa de uma suplementação. E a suplementação precisa ser feita em todas as fases. Paciente recém-nascido, sai de um desmame precoce, passa por uma cesárea, tem um sistema imunitário baixo, de baixa qualidade. Paciente adulto, reinfecção incidente. Paciente idoso, baixo metabolismo. E a deficiência ela se dá pela falta, pelo excesso. Vitamina A e vitamina D são tão deletérias na falta quanto no excesso, mas também pela má absorção. E o que inibe a absorção? Inflamação, disbiose, muitas coisas. Obesidade também, inflamação, estresse oxidativo, uma alcalinidade estomacal. Então a gente tem o ácido clorídrico, e o ácido clorídrico ele é fundamental para a absorção de nutrientes, para modular as bactérias patógenas e as bactérias saudáveis. Então você tem hoje um intestino saudável, tem 80% de bactérias saudáveis, 20% de bactérias patógenas. Isso é importante. Ele é importante para a síntese de medicamentos como itraconazol e pimobendan. Quantos receberam já a receita de itraconazol com omeprazol junto? O veterinário já prescreve. Às vezes o veterinário, para não dar uma gastrite, para não dar vômito, prescreve o omeprazol. Não vai ter o efeito desejado. Então, são algumas informações que o veterinário não sabe. A gente precisa passar para eles. E quem são os maiores vilões? Os corticoides, de maneira geral, antibióticos, antifúngicos, e a gente tem a reincidência, né? Então, o paciente toma um antibiótico, fica bem, 3 meses depois ele toma um antibiótico, fica bem, 3 meses depois ele toma um antibiótico, fica bem. O antibiótico está tratando esse paciente? Ele está eliminando a causa, ele está eliminando o sintoma, ele está matando todas as bactérias. E não existe antibiótico seletivo. Toda vez que o paciente tomou antibiótico, vai matar bactérias patogênicas e as saudáveis também. Por isso que a gente vai falar lá no final de um protocolo que eu gosto bastante. Então, esse é um problema. Alimentação humanizada. Eu falei em outros lugares, inclusive no treinamento para os vendedores daqui, e eles nunca tinham parado para pensar isso. André, eu dou um pimobendan em meia salsichinha. Meia salsichinha para um paciente de 5 quilos é o equivalente a 8 salsichas para mim. Imagina eu comer 8 salsichas todo dia. Às vezes, se for pimobendan ainda é bide, né? 2 vezes ao dia. André, mas é meio pãozinho só de domingo chuchado no café com leite. Ele adora, não pode ficar sem. Meio pãozinho só de domingo são 8 pães franceses para mim. Como é que vai ficar minha saúde, minha inflamação, meu metabolismo? E a gente não faz essa correlação.
A gente não faz, o proprietário não faz, o veterinário muitas vezes não faz. Antigamente, se fazia necessário você ter uma outra forma que você só tinha cápsula. Hoje a gente tem diversas formas farmacêuticas, diversos flavorizantes. É para todo gosto. Então, são coisas... Tá vendo que como a gente vai encantando o veterinário com informações ainda não técnicas. Às vezes o que conecta mais é a parte não técnica. Eu chegar e dar uma lâmina para você de Pimobendan, vai pra gaveta? Ainda bem que ela é boazinha, tem gente que vai pro lixo. Agora eu vim falando para ela de informações, dar dicas de como trazer esse proprietário mais vezes para a clínica. Essa é a nossa função. Nós não somos prescritores na medicina veterinária. Nós somos o assessor direto do veterinário. E para quem está na humana, existe uma diferença muito grande. A escola da medicina humana fez com que o médico veterinário se colocasse numa posição mais alta, né? O médico humano numa posição mais alta, e as outros profissionais da saúde, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, abaixo. Na medicina veterinária, não. Eles dão uma oportunidade para a gente. E a gente tem que lembrar o seguinte, gente. A gente trabalha eu tive 5, agora são 4. 5 anos a gente estuda farmacologia. Vocês estudam quanto tempo farmacologia? É um semestre, né? 6 meses. E geralmente é de sexta-feira, aquele professor legalzão que passa a lista e ninguém assiste. Então, nós temos essa responsabilidade. Não é num grupo de WhatsApp que você tem que perguntar se está certo ou se está errado. É para o veterinário. Você tem essa liberdade. Doutor, mas é isso mesmo? Doutor, essa dosagem está muito alta. E é para o veterinário. Não me vá falar para o proprietário. Que eu já vi muita farmácia grande falando, a recepção não bem treinada fala, nossa, mas essa dose vai matar o cachorro. Como é que você fala isso? É a mesma coisa que você falar para mim, fala assim, ó, essa dose vai matar seu filho. O que você vai falar do prescritor? Então é com ele que a gente tem que conversar. E os grandes inimigos, eu sou o arqui-inimigo número 1 dos inibidores de bomba de próton, os prazóis. O prazol é o grande veneno da veterinária. Da humana também, mas a gente está falando da veterinária. É ele que dá obesidade, é ele que dá infecções reincidentes, é ele que dá síndromes metabólicas. E eu tenho estudo para tudo isso. Um estudo dizendo que pode causar insuficiência renal. O outro, alterações quantitativas na microbiota. Outro, inibe até 95% do ácido clorídrico. Então, um estômago que era para estar ácido, ele está básico. E aí, ele não tem a função dele. As bombas de próton estão ligadas em todas as paredes do estômago. As bombas de próton estão separadas, aprendi isso com a veterinária. As bombas de próton estão separadas, estão distribuídas em todo o estômago. E são elas que fazem esse processo de digestão. Se você tem 95% delas, você não tem digestão. Permeabilidade intestinal, atopias, a alergia alimentar e por aí vai. E aí temos isso, né? André, então na segunda-feira eu vou falar para os veterinários, falar, não prescreva mais, porque isso é um veneno, etc e tal, bababá. Falou, beleza, eu faço o quê? Qual é a solução? Né? Problema, todo mundo consegue identificar. A gente tem que trazer a solução. E qual é a solução? Gama-orizanol. É uma delas, tá, gente? Eu trouxe um ativo só. Mas quem é da humana deve estar habituado na modulação de lipídios, para menopausa. Na veterinária, ele é o melhor nutracêutico para a saúde gástrica. A atuação principal dele é na saúde gástrica. Ele tem uma ação anti-inflamatória na mucosa, antioxidante, na produção de muco principalmente. Então ele tem uma capacidade de aumentar a produção do muco, forma uma barreira protetora naqueles pacientes que já têm úlcera, já têm gastrite, inibem que
substâncias infectantes atuem naquela causa. Então você vai ter que fazer um desmame, lembrar que lá no omeprazol, acabei esquecendo de falar, depois que o paciente toma durante muito tempo o omeprazol, ele para o tratamento, existe uma hiperacidez. Então você vai precisar ter um controle, tá? E também a dose usual dele é de 5 a 10 miligramas por quilo. Então esse é um primeiro produto, o primeiro nutracêutico espetacular. Você pode associar com espinheira santa, você pode associar com alcachofra. Se tiver um pH muito alcalino, você vai associar com betaína. E aí, eu trouxe aqui um material que é bem interessante para nós farmacêuticos, tá? Isso não é uma fórmula completa para você mandar para o veterinário. Isso são algumas opções para você ter em tratamento gastrointestinal. O que você vai sugerir? A primeira informação é o que você tem em linha. A ideia é que você trabalhe com o que você já tem em linha. Se você é uma farmácia híbrida, você já tem bastante coisa em linha, então você pode utilizar com um outro apelo. A gente tem a betaína, vai aumentar a acidez, pH alcalino. Se o paciente está com uma hiperacidez, não pode sugerir a betaína. Gengibre é um excelente antiemético, anti-inflamatório e ele também é um modulador de cortisol. Então ele vai auxiliar na indução do sono para aquele paciente idoso que está com problema de ciclo vigília. É um produto que tem essa opção, um nutracêutico. Colina bitartarato, a lipase e as outras enzimas, inclusive a pancreatina, papaína, excelente proteolítico, bromelina também, histidina, a glutamina, que é o principal alimento das células intestinais, o fulcus, que também tem uma barreira protetora, uma modulação, o cálcio citrato malato, que tem uma molécula de ácido málico, se o paciente está com pH alcalino, você vai melhorar, e a alcachofra, que eu já tinha falado, tá? E tem outros ativos também. O que você vai fazer? Você vai pegar essa tabela e vai fazer várias fórmulas para o veterinário e vai levar para ele uma colinha dessa. E ele vai ter aquilo na mão. Nessa colinha vai ter o nome da sua farmácia, o seu contato, e isso vai conectar ele. Quando ele lembrar de um paciente gástrico, ele vai fazer essa experiência. Quanto tempo para fazer efeito gamarizanol? Se você tiver um desmame desse omeprazol, ele vai demorar durante o desmame. Não dá para também parar da noite para o dia, né? A partir do desmame, de 15 a 20 dias, você já vai ter um resultado. Aí para? Não, pode continuar, tá? Seguindo essa dúvida dela, por quanto tempo? De 1 a 3 meses. Todos os protocolos integrativos, eles tendem a entrar num efeito hormético, num equilíbrio após 3 meses. Então, por isso que eu sempre sugiro você fazer 2 fórmulas diferentes. O veterinário também faz por 3 meses, troca a fórmula, você vai ter um efeito, um pico terapêutico de novo, faz por mais 3 meses e assim vai fazendo. Ela fez uma pergunta mais difícil. A gente encontra estudo fácil para espinheira santa, para pets? A gente não encontra praticamente nenhum estudo, tá? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem um estudo que é o que eu me baseio muito, que é a similaridade entre a microbiota de seres humanos, de cães e de ratos, camundongos. E por quê? Porque lá no passado utilizava-se esses, até hoje os camundongos ainda assim, utilizava-se esses pacientes para fazer os testes, então você tinha que dar uma garantia que a microbiota é bem parecida. Hoje a gente pode extrapolar isso. No caso da espinheira, ela é muito utilizada, então a gente já tem uma experiência prática. A espinheira também tem que tomar cuidado, porque também pode dar uma hiperacidez. Gato, por exemplo, tem que tomar um cuidado, então não é para todo paciente. Boa pergunta. Gatos a gente sempre tem que tomar um cuidado. A espinheira santa tem que tomar cuidado. Gengibre também. Seriam só essas 2, tá? A alcachofra, é curioso, ontem eu estava conversando com um veterinário, Dr. Luciano, e ele estava falando que lá fora utiliza-se muito TID,
tá? CID é 1 vez por dia, BID é 2 vezes por dia, TID é 3 vezes por dia e QID é 4 vezes por dia. Eu apanhei para descobrir isso. Olha lá. Os veterinários falam, é CID, é BID. CID é 1 vez, BID é 2, TID é 3 e QID é 4 vezes por dia. Olha que curioso. Então é isso, pode ser CID também, mas se é um paciente que tem uma divisão aí, você pode dividir em 2. Como eu falei, tem estudo da alcachofra até TID, 3 vezes por dia. E hoje a gente tem uma evolução dentro da medicina veterinária, que são as alimentações naturais. Tem paciente que faz 2 alimentações por dia, tem paciente que faz 3 alimentações por dia. Então a gente pode respeitar isso. Mas uma vez já vai atender muito bem. Para gatos, a gente sempre tem que tomar cuidado. O gato não tem a glucuronidase. Então, por isso que o efeito metabolismo dele é mais lento. Eu gosto sempre, assim, vai ter muita coisa, inclusive no material da Purifarma, que está lá, conforme a orientação veterinária. Por quê? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz um material com dose usual. Porque você vai falar isso para um monte de veterinário e de repente você pega um veterinário que vai usar a dosagem máxima, etc. e tal, e pode ter alguma complicação. Isso é outra importantíssimo, que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Veterinário tem o hábito de fazer a prescrição da bula. E aí ele põe a dosagem por quilo, mas não é por quilo de paciente, é por quilo do produto. Então a gente tem que dividir por 1000 para saber quantos gramas é, e depois tem que multiplicar pelo peso do biscoito. E às vezes você não tem essa informação, tá? Então, bem lembrado, que daí você dá uma hiperdose, aí quando você vai fazer o cálculo, fica uma subdose. Tá vendo? Olha, quanta informação interessante, né? Esses são os pulos do gato aí. Pulo do gato. Que é melhor pulo do gato. Mas no material vai ter conforme orientação veterinária. O que eu coloco conforme orientação veterinária, eu falo pro veterinário, doutor, se você tem experiência, pode fazer. Quer ver uma coisa interessante? Eu adoro a berberina. Adoro a berberina para paciente diabético, etc e tal. Eu sugeri durante anos para cães e para gatos. Fui ver um estudo que a berberina pode dar hemorragia estomacal em gatos. Trabalhei com ele durante 5 anos, nunca tive esse tipo de problema. A partir do momento que eu tenho essa informação, a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu paro de sugerir. Mas os veterinários têm boa experiência disso. Então, se o veterinário prescreve, eu faço, mas eu não sugiro, tá bom? A manipulação veterinária tem as suas particularidades, mas é muito legal, é muito interessante. Aqui é por paciente por quilo. Gamolisanol, paciente de 10 quilos, 50 miligramas. O que acontece para nós, farmácias, agora, às vezes o veterinário pega o rótulo da bula e põe lá, sei lá, condroitina, 5.000 miligramas por quilo. Por quê? Porque ele vê ali e ele entende que aquilo é por quilo do peso corporal. Mas, na verdade, aquela informação do industrializado é por quilo de produto. Aí você tem que dividir, por exemplo, aí é um biscoito de 2 gramas. Aí você tem que dividir por 1000 para chegar ao peso de 1, depois multiplicar por 2 para chegar no peso por grama que o veterinário quer. E aí quando acontece isso, gente, vamos mais uma dica. Quando acontece isso, o que eu gosto de fazer? O industrializado, ele já tem. O industrializado é tudo igual. E se você pegar, por exemplo, o cardio, que é muito utilizado, não sei se vocês usam o cardio em pasta. É um produto que tem coenzima Q10, etc e tal. Quando você começa a pegar, você vê que esses produtos industrializados, muitas vezes, na maioria das vezes, está em subdose. E por que está em subdose? Alguém sabe me explicar por quê? Uma dessas, para ele ter uma garantia maior, porque o cão, por exemplo, tem muito polimorfismo, né? Mas tem outra informação que é mais importante. Dependendo da dose, ele entra como um medicamento terapêutico. E aí, para fazer a liberação de um produto industrializado, é investimento muito pesado. Se ele trabalha com uma dose pequena, e vocês vão começar a ler isso e vai falar, danadinho, então é isso. Por quê? Vocês vão perceber que o cardio, por exemplo, tem esse nome cardio, aí você vai ver toda a informação dele está como suplemento.
Então ele não é um medicamento. Aí ele tem, eu não me vou lembrar agora de cabeça, mas por exemplo, taurina é 10 miligramas por quilo. Ele tem 5 miligramas para um paciente de 10 quilos. Você está dando meio miligrama por quilo. E aí tem essa vantagem da veterinária. A gente pode fazer dose personalizada, não precisa fazer até 10 quilos, a gente faz miligrama por quilo. A gente pode fazer um ativo personalizado. Então, um paciente cardio, por exemplo, ele precisa de uma boa dose de arginina. Precisa de 10 miligramas por quilo. E se não me engano, tem 10 miligramas a cada 10 quilos. Está tomando 1 miligrama por quilo. Então, é importante você pegar e falar, doutor, ó, eu consigo fazer, mas é para cardio? Olha, tem uma outra fórmula aqui para você. E pum. A gente vai falar do Sarcopen VET aqui. Fase imunidade. Quando que a gente precisa de uma imunidade para cão e para gato? Em todas as fases. Imunidade está ligada ao intestino. Intestino é muito importante. Paciente filhote, ele precisa ser cuidado, por quê? O desmame. Quem que quer comprar um cachorrinho e esperar 3 meses para pegar? Você quer pegar ele com 30 dias, 45 dias, que ele é tchutchuquinho, né? E ele é desmamado. Passa por cesárea. Não passa, não tem a imunidade inata. Adultos, tem esse problema que eu falei para vocês de reinfecção reincidente. Se você tem um paciente que você está fazendo a cada 2, 3 meses, o veterinário prescreve a cada 2, 3 meses um antifúngico ou um antibiótico, sugira para ele um protocolo de intestino. Vai ter que fazer o antibiótico, vai ter que fazer o antifúngico, mas que seja a última vez. E aí você repovoa essa flora. A gente vai falar lá do final, tá? O paciente idoso nem se fala. A partir dos 7 anos vai diminuindo a imunidade dele, o metabolismo dele. E quando eu falo do paciente idoso, eu falo de 7 anos. Você imagina que todo cão que nasceu antes de 2017 já tem que ser tratado como paciente idoso? Olha o campo que a gente tem aqui. E aí o clínico geral ele precisa saber dessa informação. Para ele conversar já com o proprietário, falando, olha, ele já está com 7 anos, ele precisa começar a cuidar do metabolismo. A gente vai precisar de uma coenzima Q10. A gente vai precisar repovoar essa flora. Mas o penungo a gente tem que evitar o omeprazol, por exemplo, que ele naturalmente vai começar a produzir menos o ácido clorídrico. Aí você vai ter que fazer uma reposição com betaína cloridrato, tá? Tudo isso informando para o veterinário prescrevendo. E com isso, eu posso falar que além disso, eu tenho cápsula, biscoito, suspensão, vários sabores, e aí vai, tá? Gato. Essa época, por exemplo, é época para rinotraqueite. Gato tem muito. FIV-FeLV, que é a leucemia e a AIDS felina. Processos virais. E aqui eu começo falando da lactoferrina. A lactoferrina, o que é, né? A lactoferrina é uma fração do colostro, do leite materno. A gente tem no mercado o colostro, que é o leite materno liofilizado, que dentre outras enzimas, ele tem a lactoferrina. O grande diferencial é a lactoferrina. Só que não basta ser só lactoferrina. A gente tem disponível o bioferrin, que é uma lactoferrina que passa por um processo tecnológico e garante uma maior eficácia. Então, e é o grande pioneiro também. Antes de vir o bioferrin, eu recebia muita cápsula, não sei se vocês também recebiam. O cliente comprava lá fora a cápsula lactoferrina e pedia para eu remanipular. E olha que coisa interessante. Eu não encontrei estudos ainda, mas aqui fica a dica, eu esqueci até de anotar. Todas as cápsulas lá de fora são cápsulas vegetais. Então, a minha sugestão é que bioferrin sempre faça em cápsula vegetal. Não adianta fazer só em cápsula vegetal. Tem que falar para o veterinário que você está fazendo em cápsula vegetal. Porque senão ele não vai saber e ele alguém que faça na cápsula normal vai ficar com um custo mais acessível. Outro dia desses eu vi num grupo, extrapolando um pouco, eu vi num grupo um questionamento a respeito de exame gastroresistente ou não, né? E aí no grupo foi colocado que não existe nenhum estudo que precisa, mas também não existe nenhum estudo que não precisa. E aí a gente sabe que na prática clínica é melhor quando faz. Aí o grande final, que foi quase que eu fiz que infartei, um farmacêutico falando,
Aí, você tem que perguntar para o veterinário o que ele quer. Gente, se eu falar para vocês, olha, eu tenho a cápsula revestida e a cápsula normal. Na cápsula normal fica mais barato. Qual que vocês querem? Você entende? Então é isso, gente. É a gente que tem que falar. A gente tem que assumir esse papel. Eu acho que dentro, e quem é híbrido aqui pode me corrigir se eu estiver errado, eu acho que na humana a gente tem uma dificuldade tão grande de demonstrar o nosso valor como farmacêutico, e na veterinária a gente tem. E a gente vai passar para eles que eles não sabem, eles vão querer o mais barato. Agora, doutor, eu tenho a cápsula normal, tem muitas farmácias que fazem na cápsula normal, mas todos os estudos, e eu tenho uma garantia de que vai ter um efeito terapêutico na cápsula gastroresistente. Qual que você prefere? A gente tem essa possibilidade, nós somos farmacêuticos. Quando o veterinário começa a falar de patologia muito difícil, de resultado de exame, se eu tenho liberdade, eu pergunto para ele. Eu tenho uma veterinária. Se eu não tenho liberdade, eu ligo para ela e falo, meu amor, o que é isso aqui? Ela vai me responder. Quando eu não tinha ela, eu procurava no Google. Eu não sei sobre patologia. Agora, quando você me falar o que significa, eu te sugiro um protocolo integrativo top. E se você me falar assim, ah não, mas eu quero, se o veterinário fala, não, mas eu quero o SAMI em cápsula comum. Doutor, então pode procurar outra farmácia. Na minha farmácia eu não faço. Ah, você vai perder venda? Vou. A farmácia é o nosso reinado. Não é porque eu faço, você precisa fazer. Não é porque você faz, eu preciso fazer. Eu tenho minha definição e eu vou responder juridicamente por qualquer coisa. Entendeu? Então, assim, eu não questiono. Durante muito tempo, eu não fiz Pimobendan em biscoito. Todas as farmácias faziam. Eu não fazia. Até o dia que um cardiologista de confiança, um cara referência, professor, falou, André, eu tenho vários pacientes estabilizados com o biscoito. A partir daí eu comecei a fazer. Só que para todo veterinário novo que me manda essa informação, que me pede, que pede biscoito, eu ligo para ele, eu não conheço, falo assim, doutor, as melhores formas são cápsula, suspensão e depois biscoito. Não tem como ser nessas duas primeiras? Não, André, não tem como. Então tá bom. A minha orientação como farmacêutico eu tive. Então não é em grupo que a gente precisa perguntar. É para o veterinário. E não tem certo e errado, não. Eu não vou queimar o outro. A não sei quando o outro esteja agindo de má fé mesmo. Às vezes eu falo, né? Alguns alunos falam que é diferenciado. Eu tenho um relacionamento com todos os meus concorrentes. Eu tenho o WhatsApp de todos os farmacêuticos concorrentes. E eu ligo falando, olha, tá muito caro, tá muito barato, o que você tá fazendo aqui? E eles têm essa mesma liberdade comigo. São concorrentes, mas não são inimigos. Se ele fizer uma caca lá, vai ferrar comigo. Agora, se ele fizer um belo trabalho lá, vai ganhar comigo. Eu tenho essa experiência prática. Eu fui a primeira farmácia de Campinas. Todas as outras farmácias que entraram depois de mim aumentou meu faturamento, sem eu fazer nada. Por quê? Tem mais um divulgando e mais pessoas conhecendo o mercado. Atuação do Bioferrim. 2 atuações estratégicas, gente. Não vai levar para o veterinário. Ele é muito bom para produção de ferro. Ele é muito bom para uma série de coisas. Atua em 2 áreas. Reforço imunológico, ação antiviral. Em quais patologias? Paciente com reinfecção reincidente, paciente que usa ciclosporina, corticoide, que é o imunossuprimido, paciente filhote que teve um desmame precoce e idosos. Ação antiviral, FIV, FeLV, sinomose, a leishmaniose não é uma viral, é uma parasitose, mas ele também é muito importante, tá? Além dele, lisina é o melhor antiviral para gatos. Se você tem lisina, trabalha. E, para humano também? Eu tô perdido para humano. E para gato pode ser até 100 mg por quilo, tá? Não vai assustar, não. Para gato pode ser até 100 mg por quilo. É lógico que eu tô fazendo um material aqui que vocês vão divulgar. Por isso que eu tô com o pé no desacelerado, tá? Quercetina, um excelente senolítico. Paciente idoso precisa tomar ômega 3, ômega 3 também, mas precisa tomar a coenzima Q10 para otimização mitocondrial e precisa tomar quercetina para diminuir as células zumbis, aquelas células que estão circulando, mas
elas não têm um efeito protetor e com isso o paciente tem muita infecção viral. Quercetina é excelente. E a unha de gato que também pode ser utilizada em doenças osteoarticulares. E para a imunidade, a gente tem bastante ativo aí, né? Cuidado com a vitamina A e a vitamina D. O efeito em excesso também é o mesmo efeito da falta. E aí, legal, acho interessante tirar foto, mas depois vai estar tudo isso disponibilizado pela Purifarma, tá? Só ligar para o seu vendedor e falar assim, eu preciso daquele material lá. E aí a gente vai falar da melhor idade. Será que é a melhor idade mesmo? Será que eles estão vivendo bem assim? É bem isso aí mesmo, né? Tá debilitado. Eles estão vivendo cada vez mais catético, cada vez mais usando fralda, cada vez mais os proprietários sofrendo, gastando dinheiro que tem e que não tem, perdendo emprego, noites sem dormir. Então a gente passou dessa fase. Em 30 anos, a expectativa de média de cães e de gato dobrou. Em comparação aos humanos, demoramos 100 anos para dobrar a nossa expectativa de vida. Só que junto com isso vem as consequências. Então a gente tem exames, tem tratamentos. Eu lembro quando lançou o Pimobendan para manipulação. Antigamente eu fazia remanipulado. Não tinha no mercado. Né, Josiane? Quem tem mais de 10 anos de farmácia veterinária aqui? Somos só nós dois. Quando era tudo mato aqui. Você lembra quando era tudo mato aqui? Era assim. A gente fazia remanipulação de trilostano, de Pimobendan. Não tinha, né? E eu lembro quando eu comecei a ver os estudos. E me chamou muito a atenção que os estudos diziam que o Pimobendan dava uma sobrevida de até 3 anos de idade. E o que é uma sobrevida? Eu não quero ter uma sobrevida maior de 3 anos, prefiro ir antes, né? Então, é nesse aspecto que eu falo. Então, eles estão vivendo mais, mas não melhor. E eles só vão viver melhor se eles tiverem um protocolo integrativo. Só isso basta? Não. Eles vão ter que ter também uma mudança de estilo de vida. Não vai adiantar dar meia salsichinha, meio pão, só uma pizzinha de fim de semana. Lembra aquela pizzaria uma vez que a gente foi? Era um Golden ou um Labrador? Ele era gigantesco e ele era muito inteligente. Ele ficou sentado na calçada sozinho, esperando. O proprietário provavelmente pediu pela internet, né? Ficou esperando. Ele foi, pegou a pizza, ele dava pulos. Eu acho que ele ia dividir a pizza com o proprietário. Verdade. Você imagina como é que tá inflamado e oxidado esse paciente. É judiação, gente, é judiação. E aí a gente tem que falar de distúrbios osteoarticulares. A gente tem uma limitação muito grande, né? Tem poucas coisas. Existem produtos espetaculares. Colágeno tipo 2 é excelente. Condroitina e glucosamina é uma polêmica na veterinária, né? Teve um veterinário que perdeu um monte de seguidor porque falou que não prestava. Qual é a da condroitina e glucosamina? Sozinha não faz efeito. Ou condroitina ou glucosamina, tá? O fato é esse. Mas a gente não pode desmerecer um produto que tem décadas, um protocolo que tem décadas, tá? Então, condroitina e glucosamina, elas são importantes quando associadas. Mas você precisa tomar uma quantidade muito grande e tem outras alternativas aí, né? 20% dos cães têm problema de osteoarticular, e se você for pensar nas raças grandes, você chega a quase 50%. E aí a gente tem o biova, a membrana da casca do ovo. Quem já viu o veterinário ensinando a moer a casca do ovo, colocar no forno para tirar a membrana, aquela membrana que fica na casca, a parte de dentro, né? Não tem efeito significativo, não tem efeito terapêutico essa atuação. Para você fazer essa retirada, você precisa de um processo tecnológico muito importante. E o biova, ele é 100% produzido nos Estados Unidos. Eu não gosto muito dessas propagandas, porque essa semana mesmo a gente teve lá falando para veterinários, uma veterinária falou assim, não, porque eu não mando para a Humana, porque a Humana só tem produto chinês. E produto chinês não presta. Doutora, eu quero te desencantar dizendo que 95% de qualquer matéria-prima é da Índia ou da China. Se você pegar agora no que você está vestindo, né, da roupa íntima até o brinco, tudo tem componente chinês aqui.
Então, não tem como, né? E por que os produtos são chineses? Nossa, a gente tá indo lá longe. A gente tá indo lá longe, né? É sempre assim. Por que a gente tem tanto produto chinês, gente? Leis patentárias baixas, mão de obra barata, as leis ambientais são mais baixas também. Então, mesmo os produtos de procedência da Europa são de origem da China. Então, a gente precisa divulgar isso veterinário. Hoje, em pleno 2024, tem veterinários e provavelmente farmacêuticos dizendo: eu não manipulo porque o produto da farmácia de manipulação é chinês. Ou porque ele é subproduto do industrializado. Gente, é o mesmo lote, inclusive. É o mesmo lote. Eu gosto muito da membrana da casca do ovo, porque ele é um diferencial muito grande. Ele tem uma ação de recuperação de cartilagem, melhorar a mobilidade, fortalecimento de músculo, paciente sarcopênico, paciente idoso geralmente tem sarcopenia, ação anti-inflamatória e analgésica. E aí mais uma literatura que os veterinários gostam bastante. Esses são os principais componentes do biova. Colágeno tipo 1, tipo 2, tipo 5, tipo 10, elastina, ácido hialurônico para líquido sinovial, mobilidade, lisozima, um excelente antimicrobiano, fator de crescimento, desmosina e isodesmosina. Tem coisa que eu nem sabia que tinha e fui estudar depois que fui descobrir. E queratina. E aí, gente, se tem colágeno, se tem elastina, se tem ácido hialurônico, se tem queratina, é bom para quê? Pele. Mas a gente vai falar para o veterinário o quê? Qual que é o efeito principal? Osteoarticular. Mas além disso, ele tem um efeito adicional muito importante. E olha só que literatura simples, clara e objetiva. Vocês concordam, doutores? Você bateu o olho e fala: nossa, ó, tem colágeno, que é firmeza. Ácido hialurônico, aumenta a hidratação. No joelho, ele aumenta a mobilidade. No líquido, ele melhora o líquido sinovial. Na pele, hidratação. Elastina, elasticidade da pele. Queratina, resistência. E aí um paciente... sempre acontece isso, né? A gente sai, os veterinários geralmente saem querendo tomar tudo. Aí começa a aparecer uns canicorso de 80 quilos lá na farmácia. Não, faz em biscoito. Não, eu só quero em cápsula. A dose usual dele é de 5 a 25, é bem ampla, tá? Eu vi estudos de 5 a 25. Dose de ataque, trabalhar com uma dose maior de 10 a 20 miligramas, manutenção de 5 a 10 miligramas por quilo, tá? Se você tiver associação com outros, e geralmente é muito comum associação, vai colocar um colágeno tipo 2, uma unha de gato, você pode trabalhar com subdose. Os nutracêuticos, eles têm uma sinergia entre si, então a gente pode trabalhar com subdose. Outra pergunta que eu sempre tenho, que eu tive numa outra aula: paciente de 40, 50 quilos, você pode trabalhar com uma dose por animal. Então, um paciente de 40 que tomaria 400 miligramas, se for fazer 10 miligramas por quilo, você pode fazer 250 miligramas por animal, 200 miligramas por animal. Vai ter um custo mais acessível, vai ser uma forma farmacêutica menor, uma maior facilidade de aderência ao tratamento. E esse aqui eu falei para a Purifarma, nossa, essa aqui foi impressionante. A gente estava conversando a respeito de alguns, de todo esse mercado magistral veterinário, e eles falaram dessa possibilidade desse hidrobi. Eu falo errado, Peptan e hidrobi, é isso, né? Que eu falava Peptan e hidrob. Não, é Peptan e hidrobi. O que é o hidrobi? Nada mais é do que o Peptan, e quem é da humana aí deve conhecer bem o Peptan, né? Só que ele não passa por um processo de desodorização. Então ele tem um sabor e um cheiro de bovino. Gente, isso aqui para o mercado magistral veterinário tem um campo que eu estou imaginando gigantesco. Por quê? Imagina fazer um sachê de silimarina com recipiente inodoro. Agora imagina fazer com ele. Não sei como é que vai ser, como que ele vai mascarar, tá? Eu estou supondo, ainda não o produto chegou hoje na Purifarma. Então na segunda-feira eu vou fazer teste, eu posso falar para você, mas por enquanto eu não sei. Mas imagina essa possibilidade. Imagina você fazer uma fórmula num produto desse para aquele paciente que tem um apetite caprichoso, que tem que ficar trocando de ração.
Imagina quanta vantagem a gente tem nisso. Um QSP de sachê, que é tão chato fazer. Então tem uma série de possibilidades. E além disso, ele também tem uma atuação em atividade muscular, rigidez, claudicação, atividade óssea, né? A dosagem usual dele é bem alta, né? De 100 a 200 miligramas por quilo. Ele pode ser utilizado de 1 a 10 gramas por animal também. Ele é extremamente seguro. Para dermatopatias, a gente tem vários ativos aqui. Boswellia serrata. Uma atenção especial para Boswellia serrata. Eu adoro como anti-inflamatório intestinal, uma associação de Boswellia serrata com curcumina. E a Boswellia serrata também tem uma atuação muito importante em prurido. Então, para prurido, ela tem uma resposta terapêutica muito interessante. Para osteoarticular, alguns outros. O MSM é uma fonte de enxofre, ele ajuda a carrear os outros ativos. Também, ó, todas essas formas que eu estou falando são opções. Daqui destrincha outras possibilidades. Daqui inclua outros ativos que você tem em linha, que você sabe que são importantes. E aqui, eu não sei se tem muita procura do Sarcopen vet. Tem Sarcopen vet? Vocês ouvem muita procura do Sarcopen vet? Já ouviram falar sobre Sarcopen vet? Não? Lá para mim sai bastante. Sarcopen vet é um sachê que tem o BCA em 4,8 gramas de proteína bruta, de um colágeno. E os veterinários reclamam muito que tem um sabor de bacon, que alguns pacientes não gostam. Então, é uma possibilidade aqui, tá? Eu tenho outras variações. Depende se a dosagem for muito grande, você pode diminuir a quantidade de hidro-B. O Sarcopen vet ele vem com 4,8 gramas, mas você pode sugerir para o veterinário fazer 2 gramas. Você pode sugerir, inclusive, colocar 100 gramas só e colocar um colágeno tipo 2. Então, são possibilidades. Essa última dá para ser feita em cápsula, dá para ser feita em suspensão, dá para ser feita em biscoito. Você tem outras formas farmacêuticas. E aí, se você quiser trabalhar com a dose personalizada, de 10 a 20 miligramas. Nota que o sachê, eu pesquisei, o sachê é sugerido um sachê independente do peso do paciente. Então, imagina se um paciente de 20 quilos, ele está tomando 10 miligramas por quilo de isoleucina, 5 de lisina e 5 de isoleucina. Olha só que facilidade. Pode diluir em 20 ou 30 ml de água, só que aí você tem que dar durante o dia, senão vai ter perda. Então a gente pode fazer. O que é importante aqui? O importante aqui é o BCA. Então, a gente pode fazer uma cápsula disso. O veterinário não sabe disso. Vai ficar mais barato, vai facilitar a adesão do paciente, todo mundo fica feliz. Bioxina. Adorei também estudar esse produto, um nutracêutico completo. Ele é do urucum, ele tem uma alta biodisponibilidade e ele tem uma ação em músculo e osso. Paciente idoso, sarcopenia, associado com o hidrobi, é um nutracêutico mais completo para paciente idoso. Ele tem o delta-tocotrienol, que é uma variação da vitamina E, muito mais antioxidante do que o alfa-tocoferol. Ele tem uma ação antioxidante, óssea e muscular, anti-inflamatório, muscular e articular. Tudo num produto só. Além disso, ele tem o geranil-geraniol, que está ligado à biossíntese de coenzima Q10, vitamina A, K, E, também em hormônios também, não achei importante colocar aqui, mas ele também está ligado à síntese de progesterona e testosterona. E ele tem uma atuação em otimização mitocondrial, anti-inflamatório muscular e coadjuvante sarcopenia. Veterinário precisa muito de produtos para sarcopenia. Muitos, né? Precisa muito mesmo daquele paciente idoso que está com baixas, uma musculatura mais fragilizada. Olha quantas opções a gente tem aqui. Dá para fazer em sachê, dá para fazer em biscoito, dose maior, dose menor. E aí a sinergia dele dá uma tripla ação em ossos. Síntese de vitamina K2, que carreia o cálcio para os ossos, não deixa o cálcio livre, modula osteoclastos e osteoblastos e também tem estímulo da produção do colágeno tipo 1. Dosagem é de 5 a 30,
podendo ser CID ou BID. Agora todo mundo já sabe, então, quando vier CID é uma vez por dia, BID 2 vezes por dia, TID 3 vezes por dia e QID 4 vezes por dia. Outros produtos para geriatria, croxativos, por exemplo, excelente adaptógeno, neuroprotetor, paciente com disfunção cognitiva, com troca de ciclo vigília-sono, excelente. Hidroxitofano, lisina, a gente já falou, coenzima Q10, otimização mitocondrial. Quem mais aqui? Glutamina, já falamos também. Isoleucina, os BCAAs aqui são importantes. E por último, e talvez o mais importante, tem que falar, eu falo tanto, falei, vou deixar por último. Nada disso vai funcionar se a gente não tiver um intestino bem equilibrado. Então, para fechar com chave de ouro, a gente precisa de um intestino equilibrado. Na microbiota, teve uma aula que uma aluna ainda falou e eu fui buscar esse estudo que eu já tinha visto. A microbiota do proprietário, e algumas vezes vocês vão ouvir o nome tutor, tutor, muitas vezes vão ouvir o pai e a mãe também, e por aí vai, tem vários títulos, né? A microbiota tem estudo comprovando, é muito ligada. Um ser humano, né? Um dono que é muito estressado, o cão vai ser também, que tem diarreia, constipação, está muito ligado. Tem estudo comprovando que a microbiota é muito similar. O outro que eu queria deixar que é muito importante para a gente embasar os nossos argumentos, esse estudo de similaridade da microbiota entre os humanos e cães. Existe uma similaridade muito grande, por isso que a gente pode falar de produtos com a mesma eficácia, salvo algumas exceções que são poucas. E aí, dentro do mercado de probióticos, existe uma várias opções, né? Os probióticos não deixam de ser commodities, e não é porque eles estão aqui, porque eu gosto mesmo, desde sempre, eu gosto muito de trabalhar com os probióticos da Gabia. A Gabia é uma empresa 100% nacional, e eu gosto muito disso. Tem uma galera que é muito estudiosa, leva isso a sério realmente, só trabalham com cepas altamente concentradas, e eu não sei se é lenda ou não, depois vocês me falam, mas disseram que vocês tiveram que dar uma segurada, vocês começaram a chegar com cepa de 200 bilhões, 300 bilhões, e aí você tinha que diluir, tem que fazer diluição aí tem que fazer diluição, né? Enfim, então isso é muito importante para o nosso mercado. Só trabalhar com cepa altamente concentrada, no mínimo 100 bilhões. Investir em treinamento, em conversa com o veterinário para que ele prescreva em UFC, Unidade Formadora de Colônia. Porque se ele prescrever em miligramas, não tem fator de correção, aí a minha fórmula vai ficar R$120, a do meu concorrente vai ficar 40. Então tem que ser unidade formadora de colônia. E a Gabia já entrega prontinho, fracionado para eles. Então não tem fracionamento. Gente, eles evitam ao máximo a inatividade desses probióticos, tá? Aí eu vou deixar uma diferença aqui, é importante falar dos paraprobióticos. Quem tem os Neoimuno ou MAMPs em linha? Quem trabalha com eles? Tem aluna minha ali, tem ali, todo mundo tem. Precisa ter, tá, gente? É inadmissível hoje você não ter pelo menos uma cepa. Se for escolher uma, escolhe Lactobacillus, o Acidófilos. Eu adoro o MAMPs Acidófilos. Eu gosto de trabalhar com a linha completa, mas começa com uma só. O que conquistou a doutora Érica foi o Acidófilos. Dá até casamento isso, gente. Olha que loucura. E então começamos com uma e hoje a gente trabalha com pool de MAMPs, mas começa com um só. Tá? Os MAMPs, de uma maneira simples, para vocês entenderem e passar para os veterinários, ele diminui a permeabilidade intestinal. Com isso, você vai ter uma menor alergenicidade, cães menos atópicos, cães com menos alergia alimentar. Ele tem uma ação anti-inflamatória. A atuação específica é dele. Se o paciente tem uma permeabilidade intestinal muito grande e você faz um pool de lactobacilos, muito dele é perdido. Então, e hoje em dia, 90% talvez dos pacientes estão com a permeabilidade intestinal,
Aqueles que comem a pizzinha de vez em quando, aqueles que comem uma ração muitas vezes de baixa qualidade, aqueles que têm um nível de estresse muito grande, todos eles têm uma permeabilidade intestinal. Então, hoje, o protocolo mais eficaz para a medicina veterinária é você fazer um pool de lactobacilos, 2 lácteos, 1 ou 2 lácteos, 1 ou 2 bifidum e 1 coccus, junto com, pelo menos, 1 MAMPS, tá? Aqui tem uma tabela que os veterinários adoram, e a gente também, tá? Para ele escolher qual é. Mas eu vou falar para vocês que tem muitos deles que não querem escolher, eles querem mandar um pool de lactobacilos e você faz um pool de lactobacilos. Desenvolve um pool de lactobacilo para ele, mostra para ele e quando ele prescrever, faça o rótulo com os probióticos abertos. Se o seu concorrente ligar para saber o que tem no probiótico, no seu pool de lactobacilos, fala para ele. É a minha opinião, tá bom? Eu faço assim. Mas ele pode fazer individualmente. E aqui, para que serve cada um deles? A gente tem que ter um cuidado muito grande para conversar com o veterinário a respeito de probióticos e de paraprobiótico e MAMPs, porque às vezes o veterinário vai querer tudo. E aí você não tem na sua linha. Então é importante ele entender que é um ativo que tem uma validade curta, que tem uma baixa saída, então você começa com 1, depois vai com 2. O veterinário pede, eu queria o termófilos. Tá bom, doutor, mas vai prescrever mesmo? Posso trazer? Comigo acontece, às vezes o veterinário pede, você comprou 1 quilo, sai 1 grama e você vende, você joga fora 999 gramas. E aí os veterinários não sabem. A gente não pode pegar o pozinho, botar ali no saco de lixo, amarrar e jogar fora. A gente tem que fazer gerenciamento de resíduo. Então a gente paga para jogar ele fora ainda. Então é importante o veterinário entender isso, não é de má fé. Eu adorei tudo, André, eu quero tudo. Não, tudo bem, mas vai ter prescrição? E aí, para finalizar, um produto que eu adorei, e aí fiquei frustrado, porque ele está em falta, mas o pessoal já está acelerando a trazer esse produto, que é o CHOS. Que prebiótico maravilhoso para a medicina veterinária. Eu achei um artigo que fala, lá fora fala-se muito de adicionado em dieta. Então faz em percentual de dieta. E aí eu fiz uma extrapolação. Bom, o CHOS, como os outros prebióticos, tem uma ação na modulação microbiótica, e isso se dá em ação simbiótica, né? Então ele é associado ao probiótico, aumento de imunidade, que também é uma ação simbiótica e uma ação isolada, e anti-inflamatório também é simbiótica e isolada. E aí eu vi esse estudo de lá fora, que faz um comparativo do uso do CHOS em relação ao FOS e o MOS, que são os mais conhecidos, os mais prescritos, né? Fazendo uma conversão em miligramas por quilo, que às vezes a gente tem que se virar nos 30 para pegar esses estudos, como alguém perguntou, é raro a gente ter estudo, mas quando a gente tem que destrinchar, né? 5 miligramas por quilo do CHOS é equivalente a 12,5 miligramas por quilo do FOS ou do MOS. E olha que interessante, temos menos pó, uma forma farmacêutica menor, menos efeito colateral, menos efeito gastrointestinal, menor cápsula, menor biscoito, menor ml ou menor grama de pasta. Isso é excelente. Paciente pequenininho vai adorar, tá? A dosagem, nossa, saiu desequilibrada aqui. De 5 a 20 miligramas por quilo, mas como a gente tem essa vantagem, eu sugiro começar com 5 miligramas por quilo mesmo, tá? E aqui a gente tem algumas fórmulas para intestino. CHOS, a espirulina, beta-glucana, psyllium. Espirulina para modulação é excelente, tanto para paciente constipado quanto para paciente diarreico. Fonte proteica excelente para paciente nefropata. E teve gente que falou da nefropatia, é tão comum. Para sarcopenia, é uma fonte proteica também. Ela tem uma boa palatabilidade, cães até gostam, relativamente gostam. E aí um pool de lactobacilos e pelo menos um neoimuno. Coloquei em branco para você colocar o qual você tem. E se você não tem ainda, escolhe um para comprar. É a minha sugestão, tá? Para encantar o veterinário depois de tudo isso, você tem que fazer diferente,
Não leva, essa é uma frase que a doutora Érica sempre fala. Não leva lâmina, leva conhecimento. Não adianta você ter um representante que está ali panfletando o veterinário. Tem que levar o conhecimento. Aplica esse conhecimento. Não sai daqui empolgadão e esquece. Leva alguma coisa daqui, que eu digo da feira, de produtos, novidade. Não vai conseguir pegar tudo, mas escolhe um ativo. O tratamento convencional, eles conhecem. Eles tiveram aula disso, eles sabem prescrever pimobendan, trilostano, corticoide. Investe no tratamento integrativo. Tenha o convencional, é importante para não perder a fórmula, mas invista no integrativo. Acredite nessa atuação multidisciplinar. Nós somos farmacêuticos. Nós temos uma importância tão grande quanto o veterinário. Não maior, não menor. Nós somos uma extensão da clínica dele. Eu já faz 10 anos que eu tenho atuado nessa área. Os últimos 2 a gente tem arduamente conversado e trabalhado com essa área integrativa. E eu sou uma formiguinha, gente. De verdade. Eu sou uma formiguinha. Pô, você me sacaneou. Eu sou uma formiguinha. Eu sou uma formiguinha. Mas eu consigo carregar um peso gigantesco. E eu vou até o fim orientando e falando para vocês sobre tratamentos integrativos. Eu não falo mais da humana, não estudo mais a humana. O meu foco é a farmácia veterinária. Se eu encontrar mais 2, a gente consegue rolar uma muralha ladeira acima. Obrigado pela paciência de todos.